Quando eu contei que estava voltando para o Brasil, muita gente perguntou a mesma coisa. Mas você não amava Portugal? Sim, e continuo amando. E talvez seja justamente por isso que esse vídeo exista, porque eu não voltei por ter me decepcionado com Portugal. Eu voltei por motivos muito diferentes e hoje eu quero contar toda a verdade. Então, gente, eu já fiz vídeos assim, caminhando pelas ruas lá em Portugal, né? Vocês já devem ter visto aqui no canal. Vídeos tanto em Braga quanto em Belém, Lisboa, em que eu vou conversando com vocês e vou mostrando um pouco da região onde eu morava, né? Agora, direto de Brasília, para responder a pergunta: por que eu voltei de Portugal para o Brasil? Por que eu deixei Lisboa e vim para Brasília? Bom, gente, um dos primeiros motivos eu acho que vocês já podem imaginar, né, pela paisagem. Uma das coisas que eu adoro aqui no Brasil e que a gente não tem na Europa são condomínios assim, com área de lazer, com natureza. E isso era uma coisa que enquanto eu estava em Portugal, eu sentia muita falta, né? Vocês já devem ter visto vários vídeos por aí da dificuldade que é alugar apartamento em Portugal. Os preços também que são bem caros. Eu até já relatei minhas situações pessoais, né, que aconteceram comigo. A mais drástica foi lá naquela guest house em Belém. E aqui no Brasil a gente não tem tanto esse problema de moradia. Claro, se você tivesse muito dinheiro, você... Vem, Babizinha, vem por aqui, ó. Você consegue morar em lugares maravilhosos também, né? Mas o custo de vida, no sentido moradia, aqui no Brasil, é bem menor. Eu vejo alguns vídeos na internet que as pessoas comparam preço de supermercado, relacionando com o preço do Brasil, né? E comparando os valores dos salários mínimos entre os dois países. Cara, o supermercado é o mínimo. O supermercado é assim, uma porcentagem muito pequena do que você gasta lá. O maior problema da Europa definitivamente é o aluguel. E em Portugal, isso ainda é mais evidente, porque quem vive do salário mínimo de Portugal não pode morar sozinho, tem que alugar um quarto, tem que dividir apartamento com outras pessoas, por isso que muita gente vai em casal, né? Quem não vai em casal, às vezes divide com um amigo, com um colega de trabalho. Então, definitivamente, quando vocês veem esses vídeos otimistas falando de preços de supermercado, essa não é a maior questão, né, de quando a pessoa vive na Europa, é o aluguel. Supermercado, eu acho mais ou menos a mesma faixa de preço, considerando que o salário mínimo lá é bem mais alto, então por isso que dá essa diferença. Estou passando aqui pelo pátio. Aqui também é hotel, né? Aí ali tem a parte da recepção, aqui tem algumas coisas, salão de beleza, imobiliária. Aí aqui tem lavadora e pizzaria e um mini mercado. Tudo bem? E aqui a gente vem para mais uma área externa, que é uma área bem bonita. Aqui tem um café, que também serve uns drinkzinhos, pessoal ali sentado. E aqui, ó, gente, tem a piscina e o lago, super bonito. A gente vai caminhar em direção ao lago agora. E eu vou continuar falando para vocês que uma estrutura dessa você tem o quê? No Algarve, né? Ou em Cascais, com preços extremamente elevados lá em Portugal. Então, assim eu já estou respondendo uma das principais perguntas. Com a mesma quantidade de dinheiro que você paga um quarto,
Assim, numa área boa em Lisboa, digamos 750 euros, que era o que eu pagava, você pode morar numa estrutura assim, né? Claro, eu tenho que dizer que eu realmente sou... Bora, Babizinha. A Babi ali, ó. De vez em quando ela para cheirar. Enquanto eu faço o passeio com ela, eu vou conversando com vocês. Então, claro que a Europa a gente sabe que tem tudo à mão, que você faz um monte de coisa a pé, né? Você tem muitos museus, arte. E por um tempo isso foi assim incrível, maravilhoso, me deu uma outra perspectiva de vida. No entanto, a longo prazo, eu estava muito cansada dessa coisa de dividir apartamento, de, por exemplo, morar em guest house. Guest house mesmo foi a pior experiência, que eu já relatei para vocês. Eu vou deixar o link aqui da tragédia que foi a minha moradia lá em Belém, no bairro Belém. E bora, Babizinha. E aí, com o tempo, você fica um pouco, eu pelo menos fiquei um pouco cansada desses perrengues, né? Vocês lembram que enquanto eu morava em Portugal, eu trabalhava à distância para o Brasil. Vem, Babi! Vem, Babi, vem! Enquanto eu morava em Portugal, eu trabalhava à distância aqui para o Brasil. E durante um tempo eu fiquei trabalhando de casa mesmo, principalmente quando eu morava em Braga, porque eu tinha as aulas presenciais lá em Braga e eu ficava trabalhando de casa no meu notebook. Com o tempo, principalmente quando eu fui para Lisboa e que acabaram as aulas presenciais, que eu estava focada no desenvolvimento da minha dissertação, né, de mestrado, eu comecei a sentir a necessidade de morar, de ter mais contato com outras pessoas, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito sociável e eu estava me sentindo um pouco só, né? Estava me sentindo um pouco só de estar em casa. E aí eu fui para uma guest house. Olha, gente, que gramado bacana aqui. Que área de lazer incrível, né? Então, assim, com o valor do que eu paguei, por exemplo, naquele quarto da guest house em Belém, eu consigo morar aqui, né? É outra qualidade de vida, né? Nesse sentido. Também outra coisa que as pessoas falam sobre Portugal é com relação à segurança. Aqui é um condomínio bastante seguro. Então lá em Portugal eu me sentia um pouco só, assim, morando só e sem trabalho presencial. Então eu comecei a frequentar espaços de trabalho, né, coworking. E tinha um que eu gostava muito, que era perto da minha casa. Eu vou deixar até o link aqui para vocês relembrarem, né, da época em que eu morei em Lisboa e eu trabalhava no coworking lá no Saldanha. Gente, sentei aqui um pouquinho para poder conversar melhor com vocês, já que eu mostrei, né, um pouco do que é o condomínio, para vocês terem um parâmetro de comparação com o que eu mostrei lá em Portugal. Então, existem duas Lisboas, a Lisboa e a Lisbon, digamos assim. A Lisboa é a cidade das pessoas que vivem da estrutura do país, né? Você trabalha para uma empresa portuguesa, você trabalha para, por exemplo, restauração, que lá é como chamam restaurantes, né? Então, para essas pessoas, pagar 750 euros de aluguel é praticamente impossível, né? Já que o salário mínimo de Portugal é um pouco acima disso. Então as pessoas dividem apartamento, ou alugam quarto, ou se mudam junto com seus esposos ou esposas para conseguir rachar o preço do aluguel e ser viável morar lá. Mas existe também a Lisboa, digamos assim. O país fez um incentivo muito grande para atrair nômades digitais, ou seja, são aquelas pessoas que trabalham para alguma empresa
a maioria delas trabalham para empresas do norte da Europa, né, que tem salários bem mais elevados e, e vivem em Portugal. Então, como o aluguel de Portugal é um pouco mais barato do que desses países da Europa e de alguns é inclusive bem mais barato, a comida é mais barata, várias coisas é mais barata em Portugal do que em relação a esses países do norte da Europa. E também tem bastante americano. Então, tem uma quantidade imensa de pessoas de outros países que vivem em Lisboa, na Lisboa, digamos assim, que foi onde eu vivi, né? Digamos assim, porque eu não trabalhava para empresas brasileiras, eu trabalhava à distância, né? E eu trabalhava num coworking. Nesse coworking, basicamente se falava inglês, quase raramente se falava português nesse coworking. E é um movimento muito interessante que está acontecendo lá em Portugal, essa grande quantidade de pessoas estrangeiras na cidade. Em várias partes de Lisboa, realmente você ouve mais inglês do que português. Você vai a restaurantes em que o garçom não fala português. E isso tem, inclusive, chateado muitos portugueses, porque não estão podendo morar dentro da cidade, porque a cidade está realmente ficando muito cara. E eu compreendi, né, porque eu também passei por essa dificuldade de uma boa moradia com um preço ok, né, de aluguel. Os preços realmente são estratosféricos e você realmente tem que dividir com alguém para ser viável morar um pouco melhor lá na cidade. Então, outro ponto que me fez voltar para o Brasil é que eu trabalhava para pessoas, para entidades do Brasil. E, obviamente, quando você se distancia muito, não é legal, né? E com o tempo eu percebi o seguinte: eu poderia plantar, tentar fincar raízes e buscar outros trabalhos lá? Poderia, mas seria um recomeço, né? E aqui eu tenho uma carreira consolidada. Então, por que eu vou deixar uma carreira consolidada que dá certo para recomeçar em outro lugar? Né? Eu acredito muito assim, para algumas pessoas que aqui no Brasil recebem um salário mínimo, que têm empregos mais simples, vale a pena ir para a Europa. Mas quem tem uma carreira consolidada para ir recomeçar em outro lugar não é legal, a não ser que você realmente trabalhe numa empresa que é transferido, ou pessoal de TI mesmo é requisitadíssimo, né? Muitos brasileiros são requisitados para não só Portugal, mas vários países da Europa, porque é uma área que eles precisam muito e os brasileiros costumam ser muito bem avaliados nessa área. Aí, nesses casos, vale a pena. Mas eu sou jornalista, né? E aí eu percebi que estava na hora de voltar. E inicialmente eu já fui com esse plano mesmo, de ir passar um ano fazendo as minhas aulas presenciais do mestrado e voltar depois. Mas eu acho engraçado que muitas pessoas enxergam isso como uma derrota, né? Como se fosse assim, você vai para a Europa e você tem que dar um jeito de ficar. Mas eu acho que o mais importante é você ter uma boa qualidade de vida, né? Outra coisa que eu acho muito engraçado é que muitos brasileiros, especialmente que estão lá, eles falam assim: o Brasil é muito violento. Minha gente, o Brasil é um continente. Assim, você dizer, São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, Recife, que são as maiores cidades, são muito violentas? Ok, são. Mas você tem uma infinidade de cidades que são seguras, né? Brasília, o Plano Piloto, por exemplo, é uma delas. Então, assim, eu não acho que a questão da segurança deveria ser um fator decisivo para as pessoas mudarem de país. Eu acho que se você puder ter uma melhor qualidade de vida aqui no Brasil, realmente é muito difícil você progredir se você vem da base da pirâmide social. Se bem que eu conheço muita gente que conseguiu, mas é difícil. Então muita gente vai para a Europa, especialmente Estados Unidos também, né? Que as oportunidades são maiores, mas também está se fechando muito. Então, para essas pessoas, ir para a Europa muitas vezes vale a pena. E o que eu falei também em relação a outros tipos de empregos como TI.
mas não é assim, o que eu quero dizer é que todos os países, todos os lugares têm pontos positivos e pontos negativos, né? E o que eu percebi? Depois de um tempo eu percebi que se você é sozinho aqui, você fica sozinho lá. O dia a dia, né, não é nenhum glamour, né? Aqui, meu dia a dia lá não era muito diferente daqui. A diferença é que aqui eu acordo, passeio com minha cachorra, vou para o meu trabalho, almoço por lá mesmo, volto no final do dia, passo o dia todo produzindo conteúdo, escrevendo, pesquisando. E lá eu fazia isso em casa ou no coworking. Então, essa é a minha rotina, independente do lugar onde eu moro. Eu tenho que produzir. E as pessoas acham que quando você mora fora, assim, você vive viajando, você vive passeando. E essa não é uma rotina possível, né? Para todo mundo. Você, claro, tem uma facilidade muito maior de viajar e eu viajei muito. Esse foi meu principal objetivo de estar na Europa, além de fazer o mestrado, claro que foi assim. Qual foi o principal objetivo? Fazer um mestrado no exterior, que me possibilitava eu ter uma experiência de vida completamente diferente, né, da que eu vivia, para ampliar minha visão de mundo, aprender coisas novas, fazer um mestrado, né, ter o meu título, é claro, e também viajar. Quando você mora na Europa, eu acho que essa é a grande vantagem de estar lá, é a facilidade que você tem de viajar para vários países. Então, uma musiquinha aqui. Então, você pega trem, você pega ônibus, você tem aqueles voos low cost, que são realmente muito baratos para você ir para outros países. E, claro, com relação à hospedagem, tem hospedagens muito caras, mas tem os hostels, que já são bem mais baratos. Tem visitar amigos, tem mais possibilidade, né, que a coisa mais cara na Europa é realmente a hospedagem. E então tem essas coisas mais caras essas vantagens que no Brasil você não tem. Aqui no Brasil, claro, você pode viajar dentro do país, mas eu já tinha viajado assim. Acho que o único lugar que está faltando que eu quero muito é os Lençóis Maranhenses. O resto, assim, tudo que eu queria, eu conheci. Claro que o Brasil é imenso, eu conheço 20 estados, né? Eu sei que o Brasil é imenso e que existem ainda muitos lugares incríveis para conhecer. Mas a gente tem uma certa unidade cultural, a gente fala a mesma língua. E uma das coisas que eu gosto da Europa é que, assim, você viaja 200 quilômetros, você já está em outro país, com a língua completamente diferente, com a cultura completamente diferente. Então, isso é muito legal, assim. E eu gosto muito de museus, de história, de cidades históricas. E lá é o que mais tem, né? Eu gosto muito mais de cidades históricas, antigas, bem cuidadas, do que cidades modernas, por exemplo. Então, acho que por isso que eu me identifico tanto. Mas, no momento, para mim vale mais a pena estar no Brasil, especialmente por questões profissionais e também, como eu mencionei anteriormente, no quesito qualidade de vida, né? Que aí as pessoas pensam, nossa, as pessoas vão morar em Portugal para ter uma melhor qualidade de vida. Mas nem sempre é assim, gente. Tem cada coisa que a gente vê lá. Por exemplo, em Lisboa, está indo muito indiano para lá. E assim, ganham pouco e eles moram, sério, 10, 15 pessoas em um apartamento pequeno. Eles revezam até cama, enquanto um dorme à noite na mesma cama, o outro dorme de dia, porque tem um trabalho noturno. Então, assim, a gente vê muita história, assim, por conta disso, os apartamentos realmente estão muito, muito, muito disputados. E é o que eu falo sempre, todos os lugares têm vantagens e desvantagens, né? Nenhum lugar é perfeito no mundo. Aí você me pergunta, você voltaria a morar em Portugal? Talvez, talvez. Eu acho que nada é definitivo na nossa vida, né? Cada situação, cada época você pode reavaliar a sua vida. E eu realmente estava um pouco cansada, porque acho que se você acompanhou, eu aluguei
Quando eu cheguei em Portugal, eu aluguei um apartamentinho, na verdade uma guest house, um quarto no guest house, por um mês, porque eu pensei, até eu encontrar um outro apartamento. E aí eu tive que chegar 15 dias antes e tive que alugar um Airbnb por 15 dias. Só que esse Airbnb eu gostei muito, era muito bem localizado, era praticamente do lado da minha faculdade. E eu comecei a procurar os apartamentos, encontrei um. E o apartamento que eu tinha alugado, eles ofereceram que eu pagasse 9 meses de aluguel adiantado. Olha como é a situação lá, né? Não, se você for morar em Portugal, você se planeje, faça uma reserva, porque às vezes você precisa passar por uma situação dessa. E eu me planejei, né? Eu vendi meu carro, eu aluguei meu apartamento aqui, que me ajudou a pagar o aluguel lá. Então, tudo isso me possibilitou ter um pouco mais de tranquilidade enquanto eu estava lá, né? E eu já tinha uma reserva também. E aí, eu conversando com o dono, o sobrinho do dono do apartamento, né, que era aquele que administrava o apartamento onde eu estava, ele falou assim, se você pagar os 9 meses antecipados pro meu tio, ele deixa você ficar. Aí ele falou com o tio e o tio concordou, eu disse, eu vou ficar aqui mesmo. E o apartamentinho, a guest house que eu tinha alugado por um mês, eu joguei para o final do contrato, porque eu ainda ia precisar ficar mais um mês para as aulas presenciais, e assim o fiz. Então eu morei em 2 lugares em Braga, depois eu fui para Lisboa, morei em Belém, depois eu fui para Alameda, ou seja, 4 mudanças. E assim, carregando coisa para cima e para baixo, eu não tinha carro lá, né? Então era um pouco de perrengue isso. Eu acho que uma das coisas que me fez voltar para o Brasil foi ter um pouco dessa estabilidade, de pegar minhas coisas de volta, reorganizar, né, a minha vida aqui, o meu apartamento, as minhas coisas, as minhas rotinas. E eu fiquei muito feliz de voltar e de ter vivido tudo que eu pude viver lá. Gente, eu viajei muito para vários lugares, revisitei muitos lugares, o que me possibilitou atualizar todos os meus conteúdos, fazer conteúdos em vídeos, como vocês podem acompanhar aqui no canal e lá no Instagram também. E tudo isso também me facilitou a construir os meus guias, né? Vocês sabem que tem o guia, a coleção de Portugal, ou seja, e tem, além do guia inteiro de Portugal, a gente tem o de Lisboa, o do Porto. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Tem a coleção da Itália, que tem Roma, com Costa Amalfitana, Toscana, com o norte da Itália, e Itália completa. E acabei de lançar agora o de Barcelona também. Então, cada guia desse tem... Os de cidades tem 30 e poucas páginas, os de país, 60 páginas. Muito completinho, com links de passeios, com mapas por dia para você seguir, com informações históricas, com explicações sobre que museu escolher, aonde você visitar, né, o que vale a pena visitar, dicas de restaurante. Então, assim, é muito, muito completo. Facilita demais. Eu acho que se eu tivesse esses guias antes das minhas viagens para esses destinos, teria sido assim muito maravilhoso. Eu teria otimizado muito mais as viagens, né? Então, eu acho que isso é um pouco da minha missão. Como eu tenho muita essa expertise de desenvolver roteiros, porque já trabalhei com isso. Trabalhei na Secretaria de Estado do Turismo de Sergipe e a gente escrevia, né, os primeiros roteiros ainda pelo interior do estado. E aí depois eu escrevia sobre turismo para jornais. Já fiz programa de TV, depois criei o Passo pelo Mundo, né? Hoje eu trabalho aqui em Brasília, não mais com turismo, mas nunca parei de escrever sobre, então eu já tinha essa expertise. E no passado eu escrevi um guia chamado Sergipe Trade Tour, que eu organizava todas as informações de Sergipe e a gente lançava esse guia anualmente e ele era vendido numa banca de revista. Então, como eu já tinha essa expertise, eu resolvi aplicá-las na construção dos meus guias, que eu vou deixar o link aqui também na descrição, que vale muito a pena, cara. Se vocês forem para alguns desses destinos,
Agora eu vou começar a produção do guia de Madrid, né? Eu estive em Madrid há uns 6 meses atrás, da penúltima vez que eu fui a Portugal. E porque a última fui apresentar minha dissertação, né? Conforme eu mostrei no último vídeo. E a penúltima eu fui a Sevilha e Madrid. Então eu vou fazer o guia de Madrid e mais à frente vamos ver talvez o guia da Espanha completa. Porque dá muito trabalho, gente. Cada um deles demanda muita pesquisa, muita organização de conteúdo. E paralelamente eu vou lançando os vídeos, né, produzidos lá aqui no canal também. Bom, gente, eu espero que tenha respondido as dúvidas de vocês, porque esse vídeo foi baseado em muitas perguntas que eu recebo lá no Instagram, inclusive me segue por lá, se quiser mandar mensagem pode mandar por lá, Passos pelo Mundo, e me siga aqui também no canal. Tchauzinho!